Pessoal, e a seleção brasileira? Decepcionante, na minha opinião. Esperava mais do Dorival Júnior, que conseguiu dar um jeito no São Paulo, daquele jeito, mediano, feijão com arroz bem temperado. Também acertou o Flamengo, foi bem no Ceará. Antes de assumir o Ceará, não quis assumir o meu Goiás Esporte Clube, né? O presidente Paulo Rogério Pinheiro é um amigo dele, entrou em contato pessoalmente ali no WhatsApp. E ele estava com problema lá em família, parece que a mulher estava com câncer. É uma pessoa gente fina, dá pra ver que é um cara de caráter, é um cara sério, que não tem esqueminha com o empresário, com certeza não tem. O Muricy Ramalho, nesses podcasts da vida agora que virou moda, deu uma entrevista rápida ali, eles fizeram um recorte, eu acabei vendo. Aqui em Santa Catarina, o Muricy Ramalho era o técnico do Figueirense e conheceu, já sabia, né, ex-jogador, né, e tal, o Dorival Júnior. Eu lembro dele jogando lá no interior de São Paulo fazendo um golaço de falta. Vi esse vídeo aí no YouTube, se não me falha a memória, não sei se é Matonense ou União Barbarense, um desses times aí do interior de São Paulo fez um golaço naquele gramado ali, que é difícil de se jogar, né? Hoje em dia os gramados são tapete e os jogadores tecnicamente são fracos. Naquela grama cuiabana ele meteu lá no ângulo um golaço de falta, foi um bom volante que sabia jogar, né? O Dorival Júnior. Mas como técnico não é o ideal para a seleção brasileira, na minha opinião. E vai ser comprovado nessa Copa América, né? Para começar com os goleiros, né? Na minha opinião, é um erro convocar esse Bento. Muita gente gosta dele, mas eu não gosto. Até tô torcendo para o Atlético Paranaense ganhar com o Cuca, mas no jogo contra o Fortaleza falhou feio ali na saída do gol. Lento, grandão demais. E tem gente falando aí que a Inter de Milão está interessado nesse camarada. Então, o diretor de futebol da Inter de Milão precisa tomar um remédio, porque não está bem não. Gastar um dinheirão nesse goleiro que é fraco. É coisa. O Tite insistiu muito com o tal de Everton lá, né? Goleiro do Palmeiras, que na minha opinião não é mais goleiro que o Tadeu. Então, na minha opinião, o Tadeu do Goiás é mais goleiro do que esse Rafael e o Bento juntos. Então, o goleiro titular do Dorival é o Bento. Então, veremos, né? Fortes emoções. E o Alisson não dá mais, né? O Alisson também, o Tite insistiu com esse Alisson. Ele é bom goleiro, mas é mais goleiro de clube, né? O Fábio Luciano acabou fazendo um comentário excelente. O goleiro da seleção tem que fazer aquelas defesas impossíveis, né? Que nem o Dida fazia, que nem o Tafarel de vez em quando fazia, mas falhava pra caramba, mas fazia defesas impossíveis. Então, sabia se posicionar, não era aquele goleiro espalhafatoso. Tafarel e Dida fizeram história na seleção brasileira. E agora o melhor goleiro é o Ederson, só que machucou do Manchester City, porque sabe jogar com os pés e também joga pra caramba debaixo das traves. Ele é tão fominha, esse Ederson, que chegou a brigar com o Guardiola lá, depois de tomar uma pancada na cabeça. O Guardiola, sabendo, né, é, das novas regras e do risco, né, que hoje em dia o futebol está muito físico, o cara pode até morrer ali em campo, resolveu tirar ele saiu brigando com o Guardiola ali no tapa. Então é um jogador que quer saber de jogar mesmo, não é só porque tem dinheiro envolvido que ele vai jogar. É um jogador que foi dispensado no São Paulo e apareceu pro futebol no Benfica lá em Portugal. Então o Ederson era para ser o titular, como ele machucou. Aí vem com o Rafael, goleirinho mediano, que foi amigo dele lá no São Paulo. Bento se destacou no Atlético Paranaense, mas não era goleiro de seleção nem de Europa. Se algum time europeu contratar ele, vai errar feio. Então, os meus goleiros seriam Tadeu, Matheus Braga, do Sporting Braga, Matheus Braga, do Sporting Braga, que quase ninguém conhece, Matheus, mas é um excelente goleiro que está fazendo um bom trabalho lá no Sporting, Sporting Braga de Portugal. Se perguntarem para o técnico atual do Botafogo, ele vai saber dar o feedback desse goleiro que está fazendo bons jogos lá no futebol português. Futebol português é fraco, mas o Sporting Braga está sempre brigando ali com o Porto e o Benfica, os melhores do futebol português que jogam competições Liga Europa. O Sport Braga também joga Liga Europa. Tem o Sport em Lisboa também, que está jogando bem. Não é só Porto e Benfica, tem o Sport Lisboa e o Sport Braga. Então, os meus goleiros seriam Ederson, mas não tem como, né? Tá machucado. O Tadeu e esse Matheus Braga. Na falta do Ederson, eu convocaria o Neto, que estava na Premier League, no Bournemouth. Agora não sei se vai continuar. Mas é um goleiro
seguro, né, que já jogou no Barcelona e foi revelado pelo próprio Atlético Paranaense. Esse sim mostrou ter capacidade para jogar na Europa, né? Mas o Bento, na minha opinião, não. É um goleiro lento, que demora a cair. Então, fez algumas partidas boas pelo Atlético Paranaense, mas só. Não é goleiro selecionável, entendeu? Ah, então só por isso você não vai confiar na seleção brasileira? Na minha opinião, não tem jeito. Um bom time começa com um bom goleiro que passa confiança. Então, se o camarada for inseguro, não vai. Então, o Dida era tímido, né? Não morreu ainda, introspectivo, mas debaixo das traves passava muita segurança, catava pênalti, fazia defesas impossíveis. Então, a seleção brasileira não tem goleiro que passa segurança. E o Dorival Júnior, ele foi bem nos times aí, e depois do Fernando Diniz fazer o que fez, né? Querer implementar em 2, 3 dias ali o que é dificílimo de se implementar em 6, 7 meses, então perdeu a oportunidade de ser técnico da seleção brasileira. É um sujeito mais cabeça, né? Não convoca gente que está envolvida com esquema de aposta. Senta com o nosso amigo lá, John Kennedy, né? E aí, cara, o que você quer? Você quer amadurecer ou vai continuar um Peter Pan, né? Um imaturo aí, desperdiçando a oportunidade que o futebol te deu? Senta com um camarada daquele nível ali, que é mais custoso do que o baixinho lá, o Romário, nos tempos áureos ali, que saía das concentrações, mas resolvia dentro de campo. Então, hoje em dia não dá para fazer mais isso. O futebol está muito físico, não é só técnica. Antigamente se amarrava com cachorro com linguiça, né? Até o Filipão jogou bola antigamente, não tinha esse nível de condição física que tem que ter hoje. O cara tem que ser atleta. Se ele começar a sair para balada, se ele começar a fazer coisa errada, vai machucar, não vai jogar nada e vai dar problema. Então, o Fernando Diniz perdeu uma excelente oportunidade e agora vou torcer para o Cuca ser técnico da seleção. Dificilmente será, mesmo sendo campeão do Campeonato Brasileiro, que também dificilmente será, ele não será escolhido pelo nosso amigo lá, presidente da CBF, que eu acabei esquecendo o nome agora, que parece um índio, que também parece ser gente boa, não tem nada de errado. Eu estou criticando as escolhas, entendeu? Você pode ser amigo de uma pessoa, mas você não pode levar essa pessoa para a seleção brasileira. Isso já é errado, né? Isso aí é um lobby. Então, o Tite teve essa ideia, né? Eu falei pro meu irmão rindo, o Tite quer ser campeão com um pombo de centroavante. Não vai, entendeu? Não é jogador também de seleção. É um jogador que nem pensava em ser jogador de futebol profissional, já conseguiu ser profissional lá no América Mineiro, foi se destacando, mas é esforçado. Não dá, gente. Seleção é alto nível. Por exemplo, o Tadeu, se ele jogasse na Inglaterra e fizesse o que está fazendo no Goiás aqui, com certeza seria convocado. Lá não tem essa de tem que jogar em time A, B, C para ser convocado. O Gareth Southgate deixou vários medalhões fora aí da convocação da Euro 2024. Na Inglaterra o pessoal é mais cabeça, mais inteligente, né? Mas o Brasil ainda tá capengando, né? Haja paciência. E tem camarada aí me discutindo comigo no Instagram aí, fanático pelo Atlético Paranaense, falando que o Tadeu tá mais de 10 anos no time de segunda divisão, mas vai subir para ano que vem para ganhar do Atlético Paranaense dele, lá em Goiânia, ou até lá na Arena da Baixada. Fica tranquilo. E se a Inter de Milão contratar esse goleiro, é mais um desperdício de dinheiro, que nem a Juventus também contratou aquele rapaz lá do Santos, Caio Jorge, que jogou dinheiro fora. Não vai. Existem jogadores que você bate o olho e eles não funcionam na Europa, né? Que é outro nível de futebol. Então, fica aí meu desabafo contra os goleiros, né? O Brasil não está bem de goleiros. Péssimas convocações, né, na minha opinião. Levando goleiros aí que o técnico tem uma certa amizade, então vai errar, já errou por aí, né? E agora tem um amistoso hoje contra os Estados Unidos, mesmo com o Vinícius Júnior comendo a bola. Na minha opinião, o Brasil briga para ser a terceira força com a Colômbia, do Luiz Dias e companhia. Que o Rames Rodrigues só joga na Colômbia, né? No São Paulo ele não joga na... É mais ou menos assim, tem jogador que é jogador de clube, esse Bento é jogador de clube. Teve uma boa fase no Atlético Paranaense e não é mais nada do que isso. Então, vamos combinar, né? Dorival fraco na convocação dos goleiros. Mesmo tendo o Tafarel ali para orientar. Tafarel adora o Alisson, né? Mas o Alisson nunca fez boas defesas assim milagrosas na seleção brasileira. O Fábio Luciano tem razão. Foi um excelente goleiro no Liverpool, está sendo ainda, né? Tem contrato com o Liverpool, mas é isso. Não confio nessa seleção brasileira porque a gente não tem bons goleiros.